Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, meu caro. Tudo bem, Felipe? Que bigode é esse, hein? E essa barba aí de Viking? Gostei. Fala, Rafa. Tá gravando? Tá gravando. Ah. Porque eu ia fazer um comentário sobre o bigode do André. A gente corta na hora de subir pro YouTube. Pode Que, comentar. cara, é um bigode de ator, cara. E é, né? Né? Demais, não é? Só Foi não um vou dizer de comentário quê. bom. Mas é um bigode. Isso não vale nada. Fala, Mari. Olá, tudo bem? Oi, Mari. Oi, Mari. Ei, Tudo Mari. bom? Tudo bem. A gente tava falando sobre bigode do André, Mari. Admirado com o bigode do aqui. André. Ó, ela já me conheceu assim, então ela não tem referências antigas. Viu? Pois é, cara. Depois eu compartilho umas outras fotos do André no nosso grupo lá no WhatsApp, Mari. Nossa, apareceu uma foto do user group de Belo Horizonte de 6 anos atrás. Que a gente fez, acho que foi um dos primeiros lá. Eu lembro disso. Lembra? Nossa, eu tava com outra cara mesmo. Mudou a skin total. Uhum. Aí já tá chegando o pessoal aí. Esse negócio do co-host é meio complicado, cara. Ele não dá os privilégios todos de uma vez, não. Eu percebi. Eu entrei aqui, depois é que fui ganhando as coisas. Eu tenho que ir marcando aqui um por um. Uhum. A gente tem que anotar isso e mandar pra galera. Mas acho que também foi a primeira vez que a gente fez um evento assim, com vários co-hosts, não? A gente já tinha feito alguns. Não com tantos. Mas já tinha feito alguns. O último que a gente fez... Né? O Outflix, O último que a gente fez foi uma confusão tão grande, porque todo mundo entrou como moderador, e aí todo mundo já entrava com câmera e áudio aberto, e aí virou a grande Torre de Babel. Foi legal, mas deu um trabalho. Vamos lá, ainda tá quase na hora. O Doni está aqui também, peraí. Fala, Donis. Pessoal, tudo bem? Fala, Donis. Olá, tudo bem? Donis? Boa noite. Boa noite. Já acabaram os comentários sobre o bigode do André? A gente tá aceitando visões alternativas e ângulos para complementar. O comentário mais criativo vai ganhar um bonequinho do Nil. Aí é sacanagem. E eu me inspirei no... Quem achou legal o bigode do André. Eu me inspirei no do Rafael, rapaz. E ele me sacaneando aí, ó. Muita história, né, André? Ô, André, não é nem só seu bigode. Outro dia, você estava falando de foto antiga, eu vi uma foto, o Rui me mostrou uma foto do Pedro com os cabelos cacheados. Eu vi essa foto. Nossa, cara. Essa é dos primórdios, cara. Eu nem conhecia ele nessa época, não. Como é que é?
Eu não conhecia ele nessa época, não, foi antes. É? Eu não conhecia ele assim também, não. Vamos ver quem mais chega aqui. Ó, o Pedro. Aí falando dele, já não morre hoje. Isso aí. Chegou para defender. Eu escutei, viu? A parte que me cabe. É, né? É a Tudo bom, parte pessoal? do bigode. Boa noite, Pedrão. Andrezinho tá no estilo série de Netflix. Tá vendo? É de ator, né? Ator. Pois é. De dorama, né, bicho? Vamos ficar por aí, é melhor. André, eu não sei, é que é uma coisa, cara, do. É uma. Eu não sei explicar. É uma coisa de bater o olho assim, cara, teu bigode, tipo. O Pedro foi piedoso aqui, tá? Renato. Eu ia dizer Narcos, Rafa. É não, por eu aí. sei. Eu sei que era bem essa linha aí, Pedro. É por aí. Deixa eu tirar essa apresentação para aparecer todo mundo aqui. Boa noite. Grande. Boa noite, Boa Renato. noite. Boa noite, Renato. Eu tô no mute? Não. Não. Estamos te ouvindo. Não? Estamos Mas é te que pra escutando. mim parece que eu tô no mute. É estranho. A gente está te ouvindo aqui. Sim. Ó, vamos ver quem mais. Ô, gente, me ajudem. Vê se vocês conseguem ver nos participantes, se conseguem mudar para moderador. Para quem você está procurando? Não, para alguém, para me ajudar aqui, porque a lista é grande. Ó, Leandro acabou de entrar, ele avisou. Vamos ver aqui. Leandro Nunes. Ah, é o de Porto Alegre, né? Uhum. Mário. Exato. Mas eu também consigo mudar aqui para moderador. Boa. Boa. É só pra gente ficar de olho aqui. Pessoal, para quem tá assistindo aí, não é um desses loucos que tá com a cara aparecendo, é um formato bem diferente, tá? Então, vocês nos desculpem toda a confusão até agora. Pancho Villa. André, Nossa, esse teu bigode vai até o final do ano, velho, de assunto. Pois é, cara. Causei, não foi? Causei, cara. Deixa eu ver aqui Boa, que o Léo entrou também. Ô, Pedro, o André com uma camisa daquela, tipo, anos 80 aí, sabe? Tipo, de golinha assim, sei lá, né? Cara, não tem o que Se ele dizer. colocar e for lá pro lado da Colômbia, ele fica lá. Não volta mais. Não façam bullying com o André, ele tem um estilo único. Deixe ele, né? Chegou o Léo também. Isso é irrefutável, né, Renato? Irrefutável. Eu vou ficar no mesmo papel de parede que ele. Pronto, vamos embora. Olha aí. Já Renato, cada vez que eu vejo ele, tem um cabelo diferente. Estão me inspirando no Felipe dessa vez. É, né? Cara, o meu é falta de opção já há muito tempo, cara. Não, eu ainda tenho rollback. É, né? Boa. E aí, falta mais alguém? Acho que... Cara, falta o Lennon, né? Eu não tenho... Cadê o Lennon? Ó, Rodolfo Deixa eu ver entrou aqui. aqui. Rodolfo e Lennon, quero isso. Rodolfo chegou. O Lennon não tá mesmo, né? Isso aqui é o Brasil, gente. O Lennon Falou avisou que vai atrasar. Atrasar um pouco. Boa noite. Fala, Rodolfo, tudo bom? Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. Ô, Rodolfo. Gente, tá bonito demais esse carneirinho. Que isso, gente. Tá vendo? Já tô arrasando o coração. É, André.
Sucesso. Ô, pessoal, vocês não avisaram o Donis não que era preto não hoje? Pois é, Eu fico eu tô fora, percebendo aqui. É padrão. Eu vou ali então. trocar ele de camisa ali. É Na padrão. próxima eu te aviso, cara. Vou pegar uma que o Rafa me deu ali, que eu tenho uma igualzinha dele. Não tem. É, cara. Tipo assim, Vou pegar lá. eu acho que eu não tenho nem outra opção aqui. Eu acho que se eu tiver que escolher uma outra cor, eu não consigo aqui. Falta mais alguém? Beleza, agora eu acho que só o Lennon, né? É. Bom, pessoal, vamos começar então, pelo menos aqui a nos apresentar, né, para todo mundo que já chegou. É o primeiro user group desse ano, com todo mundo, com todos os... E com vários capítulos novos, né? Tem gente de Goiás, de Porto Alegre, cada um vem aí de... Aí tem de Recife, Curitiba, São Paulo, Rio, que está para chegar, aqui de BH. Então, assim, eu vou começar me apresentando aqui, cada um se apresenta e a gente começa, beleza? Então, pessoal, bem-vindo, eu sou Felipe Horta, eu sou aqui de BH, eu organizo aqui o User Group aqui de Belo Horizonte, e a gente teve essa ideia aqui hoje de trazer todo mundo para a gente poder discutir o que apareceu de novo no One. Aí o André avacalhou a parada toda, veio com esse bigode aí, chamou a atenção, nós vamos ter que falar do bigode do André e das novidades do One. Bem-vindos todo mundo aí. Na minha janela eu tô o próximo, vai. Fala aí. Separados por um bigode, né? Acho que o André pode ser o próximo, né? Para ele ter já a primeira chance, o primeiro a poder justificar o bigode ali, cara, para não deixar. Acho que pode ser o. Não, foi um pedido da patroa, ela quis ver como é que ficava e eu fiz isso por ela, sabe? Depois que ela viu, gostou? Gostou. Isso aí, né? Vai É lá. o que vale, né? É isso aí. Então, boa noite, pessoal. É isso como o Felipe falou, né? Essa iniciativa aqui já até fizemos outras vezes em um formato não tão parecido. Eu acho que nesse formato aqui, com essa quantidade de grupos e tal, é a primeira vez. Então, muito bacana ver todos vocês aqui participando. Unir o Brasil todo, que é esse país continental gigante aqui, com várias comunidades distribuídas, para a gente conseguir compartilhar conhecimento, né? Ver as novidades aí do One. Não sei quem pôde ver já nessas novidades, quem pôde estar lá presente. Eu, particularmente, infelizmente, não pude. Mas eu já soube de algumas coisas, já vi alguns vídeos, algumas novidades, já conversei com algumas pessoas. Então vai ser muito legal, até mesmo para mim, essa oportunidade aqui da gente conseguir conversar e conseguir trocar essas figurinhas e ver o que é que está vindo por aí, né? É isso. Valeu, galera. Boa. Rafa. Se apresenta aí, Rafa, ninguém te conhece. Rafael Pereira, Rafa OutSystems, a.k.a. Rafa OutSystems. Muito obrigado pela participação de todos e obrigado especial aí pro Felipe, que acabou por meio que puxar Felipe, Renato, puxaram mais a onda. Acho que a Mari também deu o start ali. Então, agradecimento, porque na correria sempre a gente tá acho que ninguém aqui tem uma vida de OutSystems Professional, de estar ali de boa, tranquilaço. Então, é sempre um desafio a gente conseguir orquestrar esse tipo de ação, especialmente com o timaço que a gente tem aqui, para representar e orgulhar a nossa comunidade brasileira. Já fizemos alguns, acho que já fizemos 1 ou 2, né, no passado, assim, desses de juntar a galera em grupo. Tive a oportunidade de estar lá no evento, em Lisboa, então foi muito legal. Acho que é uma energia única, assim, e até em todo o tempo de OutSystems eu não me lembro de um outro evento com tanta coisa boa, tanta coisa legal acontecendo ao mesmo tempo, e de uma energia assim muito, 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 muito única.
Então, né, espero poder compartilhar aqui também algumas coisas de lá, do que aconteceu. E também, né, aproveitar aqui a oportunidade. O Lennon não está aqui, mas o Lennon, né, para reforçar para a comunidade, é legal ver a gente vê os user groups cada vez crescendo mais no Brasil e se distribuindo e amplificando. Então, uma coisa especial do meu lado aqui foi aí a vinda do Rodolfo, né, assumindo um novo user group com a Daiane, não sei se ela está aqui ou não, mas user groups novos, sementes plantadas aí. O Lennon assumiu o user group do Rio de Janeiro, toquei durante alguns anos, então também é uma pessoa muito legal para vocês se conectarem e estar aí no dia a dia. E o Donis, em breve, né, vai me ajudar aqui com o user group de São Paulo. Então, mais para também aproveitar esse momento para apresentar também, enfim, né, algumas das pessoas que estão fazendo um pouquinho do follow aí e do segmento, né, e da ampliação das comunidades. Obrigado pela presença de todos e espero que a gente possa agregar valor para vocês aí. Só para citar aqui que o Donis trocou de roupa, gente. Pois é. Você vê só? Moral tudo pronto. Fazer a correção. E fazer a correção que eu tô na calcinha, Rafa. Ó, você que não me viu aqui, cara. Não, e o Lennon também entrou de preto. O Lennon também veio de preto. O código estava escrito. Não foi combinado. Deixa eu não sei falar se a ordem um para vocês é a mesma, mas para mim está aparecendo nessa ordem aí que eu tô falando. Tem outra ordem, cada um tem a sua, mas enfim, deixa eu falar um pouquinho. Oi, gente, sou Renato. O pessoal de Recife já me conhece, mas o pessoal de outros user groups, e principalmente dos novos user groups, caso vocês fizessem parte de outros user groups, talvez vocês tenham visto minha carinha por aí, talvez com mais cabelo, mas no geral, sejam bem-vindos a todos. Feliz que tem novos user groups para poder se juntar a comunidade de Altíssimos do Brasil para fortalecer esse movimento. E vamos que vamos, tem muita coisa legal para falar hoje e abrir a palavra aí para outras pessoas. Mariana. Então, novata. Novata aqui no Brasil, vivi em Portugal há alguns anos, voltei agora no início do ano, então acabei por criar aqui o user group de Porto Alegre do Sul. Então quem aí é do Sul, agora nós temos um user group aqui para tomar chimarrão e comer churrasco. Normalmente quando eu estou numa call em algum outro user group também estou sempre com a minha assistente, que é minha cachorrinha, então vocês já devem ter visto ela aparecendo por aí, e é uma coisa bem comum. E eu espero que a ideia desse evento, na verdade, foi também gerar mais essa integração de todo o Brasil, né, e não só do Brasil, claro, porque é remoto e acaba sendo mundial, mas do Brasil, principalmente para que a gente possa se apoiar mais ainda, porque acho que o espírito da comunidade é esse, é se apoiar e trocar conhecimento. Então, acho que o objetivo aqui é esse. E vamos lá ver as novidades que a One trouxe, porque eu tive a oportunidade de estar no evento com mais algumas pessoas que também estão aqui na call, não só aqui nós, mas também que estão participando, e acho que foi incrível, é sempre uma experiência ótima. E tem bastante novidade por aí. Acho que a gente tem que também estar preparado para isso. Vai lá, Rodolfo. Bacana. Boa noite, pessoal. Eu sou o mais novinho aqui, né, em termos de user group Goiás. Tivemos o primeiro aí há pouco. Idade não, né? Um grande desejo aí meu e da Daiane, que também é organizadora, não pôde estar aqui hoje. Ela está voltando da Bahia e perdeu o voo e não conseguiu entrar com a gente aqui. Mas acho que o User Group Goiás é um grande sonho aí, apoiado por todos vocês que nos deram essa força para conseguir fazer o primeiro User Group, que foi ali um grande sucesso. Rafa também nos ajudando muito, trazendo ali, partilhando, dando uma força junto com o pessoal da OutSystems. Donis e Lennon também são novos, mas eles estão assumindo São Paulo e Rio, que já são mega user groups aí. Aqui em Goiás, nós estamos começando agora para tentar agregar um pouquinho a comunidade de OutSystems e também, como eu sempre falo para a Daiane, falo para a comunidade, tentar devolver um pouco do que a comunidade já fez por mim um dia, quando eu comecei na caminhada, na jornada OutSystems. Então, esse é o desejo. E hoje aqui está reunido com
com toda a comunidade brasileira de OutSystems, é muito bacana para a gente estar trocando figurinha mais uma vez aí. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei qual é a ordem, mas para mim aqui é o Donis. Segue aí, Donis. Beleza. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Donis, nome diferente mesmo, então vai ficar bem marcado aí, né? Vocês devem conhecer quase ninguém com esse nome. É uma vantagem e desvantagem, né? Se acontecer alguma coisa, sempre fui eu, né? Fiz aqui meu hotfix em produção aqui, troquei minha camisa para preto. Tô vindo aí para ajudar o Rafa, né? Imagina aí que agora ele vai receber só mais um braço, né? Não vai ser igual do Rio de Janeiro, que houve aí o switch aí, né? Ele trocou com o Leno, que é só mais uma ajuda mesmo para o user group, né? São Paulo é uma região enorme, né? Tem muita gente, tem muito evento, muitas empresas e tudo mais, né? Então eu tô vindo aí para ajudar no que for preciso, né? Com mais um braço, ele já tinha a Alexandra, né? Agora vai ter eu aí para ajudar ele também nisso, tá bom? Isso aí. Para mim aqui, acho que agora vai lá. Quem que falta? Acho que não falta. É o Pedro, né? Vai lá, Pedro. Opa. Beleza, valeu, Donis. Bom, meu nome é Pedro Soares, né? Eu participo em conjunto com o Renato e o André, mas também junto com o Luiz e o Luiz Bubiak e o Galter não puderam estar aqui, mas a gente também faz a parte de Curitiba, do User Group de Curitiba, tá? Como o Rafa falou, a gente não é developer troféu, né, Rafa? Igual o marido troféu que fica ali. Né? Então, de fato, eu agradeço aí Mariana, Filipão e a galera dos outros user groups que puxaram, e eu acho que a comunidade é isso, um puxando o outro para que a gente consiga trazer como esse feedback, principalmente que o Rodolfo falou, né? Talvez devolver um pouco do que a comunidade faz por cada um aqui, tá? Eu deixo como ideia aí para Mariana, já que ofereceu o churrasco, cara, imagina, reunir todos os grupos aí em Porto Alegre, churrascão, ia ser fantástico. Um one churrasco, a gente iria para aí. Bom, estou muito empolgado com as novidades, concordo com o Rafa, depois, esse ano não fui, inclusive até o Felipe Horta brincou comigo que só porque ele foi, eu não fui, normalmente eu vou todos os anos, esse ano não deu, muito trabalho, muitas viagens de trabalho para fazer, acabei ficando muito cansado e não deu para ir, mas acompanhei as novidades, acho sim que foi um marco ali depois da apresentação do Morpheus, do Morpheus, que foi um sucesso ali, vamos trazer isso, e todo mundo esperando, né, essa questão de AI, agora vieram muitas novidades, mas muitas novidades mesmo, mas tem uma que é queridinha minha do coração, depois eu falo um pouco, posso dar minha parcela aí de contribuição sobre essa, que eu gostei bastante, e é isso, vamos aproveitar, e obrigado pela presença de todos aí. Eu acho que falta o Leno e o Léo Santos. Tá, acho que eu posso seguir. Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Peço desculpas aí porque eu entrei um pouquinho atrazado. Não estou hoje no meu escritório, então vocês estão vendo o movimento aqui. Eu vim no escritório da empresa, então estou na rua agora, então queria participar aqui com vocês dessa forma mesmo. Melhor do que não participar. Bem, boa noite aí a todos. Na segunda-feira a gente fez um handover, né, Rafa, oficial, então falei com a comunidade, com o Rafa várias vezes, que meu objetivo não é mudar e trazer uma disrupção do que o Rafa já fez, é mais complementar e trazer novidades, fazer intercâmbio de conhecimento com o pessoal da comunidade de outros lugares, inclusive, né, com eventos online, a gente tem essa possibilidade de juntar várias pessoas, criar uma comunidade que se ajuda tecnicamente, se ajuda com vagas, que se ajuda com dúvidas em geral, com como gerir bem o seu tempo, o seu trabalho, etc. E eu estou aí para somar, quem precisar de ajuda, fique à vontade para me contactar, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou co-host com o Felipe, do User Group de BH. Assim como o Leno, eu peço desculpa, eu tive um imprevisto, então no inicinho aqui eu vou ter que entrar pelo celular, mas daqui a pouco eu já consigo entrar. E é uma honra aí estar com os grandes aí do OutSystems do Brasil juntos aqui e poder conhecer as novidades aí. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo esse ano, né, com o OutSystems, mas não tive em Portugal, então vai ser ótimo poder interar das novidades aí.
Obrigado pela presença de todos, pessoal. Ué, como é um modelo diferente, né, Filipão? Enfim, ô Mariana, vocês querem falar um pouco? A gente vai colocar ponto a ponto, ou alguém vai trazendo aí cada tópico e a gente vai discutindo aí sobre isso. Massa. Bom, eu trouxe aquele recadinho de praxe aqui para a gente começar, que eu juro que eu vou passar muito rápido, mas a gente já passou, né? Tá na hora aqui do 19h20, já passou do tempo. Todo mundo entrou mutado, tal. Quem quiser mandar no chat aí, fica à vontade. No final a gente vai abrir todo mundo para poder tirar aquela foto, aquele print, né? Tirar foto é foda. Mas fazer aquele print gigantesco com todo mundo, tá? Isso está sendo gravado, o vídeo vai ser disponibilizado no YouTube e na página desse evento. Sempre a gente está em busca de palestrantes, então não é sempre que a gente faz um encontro desse, né, que é mais para a gente bater papo e tal, não, assim, a gente mescla com alguns encontros técnicos, com alguns encontros que a comunidade traz novidades, então, assim, é muito importante a gente ter palestrantes. Foi assim que eu comecei para participar do User Group. Na verdade, né, na época dos Maias, eu fui lá assistir presencial o André Siebra aqui em BH, primeira vez que participei do User Group. Depois, eu fui convidado pelo User Group de Recife para fazer uma palestra que eu inscrevi nessa página aí, então quem puder, aponta aí o celular para esse QR Code e se inscreve lá como palestrante. Ou, quem quiser ser um organizador, duvido que em Teresina tem um organizador do User Group ainda, então vamos lá. Igual está aparecendo aí de Goiás, né, do Rio, de Porto Alegre, que tenham User Groups no Brasil inteiro, para a gente poder ter mais força ainda da comunidade. E o nosso grupo no LinkedIn. Nessa apresentação aqui, pessoal, eu não tive muito tempo para fazer, eu confesso para vocês, então eu não coloquei o grupo de cada User Group no WhatsApp. Mas aí depois a gente divulga isso dentro das comunidades mesmo, a gente divulga os grupos do WhatsApp de todo mundo, beleza? É só isso. Então agora vamos falar do que esse cara começou apresentando para a gente lá em Lisboa. Aí eu queria passar a palavra para quem estava lá, eu estava lá também, mas assim, né? Eu comecei a apresentar, então eu passo a bola para vocês. Pô, quem estava lá? Rafa? A Mari estava lá também, foi? Mariana. Sim. Eu acho que talvez sobre assim, o início até da One, né, falar um pouquinho, acho que talvez um dos comunicados ali que mais gerou, não digo impacto, mas que talvez mais tenha aqui uma mudança no nosso dia a dia, né? Quando eu digo nosso dia a dia, é a nível de desenvolvedor olhando para quem talvez não tenha acesso numa plataforma ODC nas empresas, ou seja, eu trabalho com OutSystems, mas trabalho com OutSystems 11 no meu projeto, então eu acho que o que maior foi ali, o maior impacto que gerou, assim, no nosso dia a dia, a nível de quem está aprendendo, ou de quem está começando agora, foi a possibilidade de a gente ter uma personal em ODC, né, da gente ter o nosso ambiente pessoal em ODC. Então, quem está fazendo os treinamentos, a gente tinha aquele prazo de 15 dias ou 10 dias que o ambiente depois tinha que ficar pedindo para renovar e tudo mais. Nesse momento, é possível a gente também testar o ambiente de ODC, digamos assim, com as funcionalidades da mesma forma que a gente testa o 11, né? Então, acho que esse foi um grande anúncio que foi anunciado ali no primeiro dia, que foi algo que, para mim, achei bem importante, principalmente pela parte de quem está iniciando, de quem está fazendo os treinamentos, de quem quer estudar para uma certificação mais focada em ADC. Eu acho que a parte prática é muito importante na parte tanto do treinamento quanto para associar ali conceitos.
Então, antes, quando era um tempo muito limitado, né, no sentido de ser 10 dias, não ter aquela experiência toda de poder manter a sua aplicação, ou poder até ter agora questões ali com os agents e tudo mais. Então, agora, nesse momento, eu acho que é uma experiência mais completa, eu diria. E, claro, a questão do suporte da OutSystems 11, que vai permanecer ao longo do tempo, né, que não tem, digamos, vai ficar unificada, né, a gente vai poder consumir algumas coisas em ambas as plataformas, mas ainda não tem um cronograma definido, né, então tem que ser aos pouquinhos, eles vão fazendo pequenos lançamentos, para a gente ir aprendendo também como é que vai funcionar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei agora também. Eu vou, se eu puder complementar, não estava lá, mas eu acompanhei, como eu falei, mas você tocou no ponto da notícia mais, assim, que eu tive mais prazer em escutar quando anunciaram, que é, além de ter o acesso à personal do DC, agora os clientes, eles têm acesso a requisitar uma esteira, uma pipeline nova em ODC, né? Então, e compartilhar o Application Object ali e os recursos que estão no licenciamento para serem desenvolvidos, né? Por que esse é o meu preferido? Porque antigamente, até na estratégia junto com os clientes, ou até mesmo para quando a gente, somente eu trabalho na parte estratégica também, então quando a gente iria ver, vamos usar o OS11 ou ODC, OS11 ou ODC, ficava aquele, sabe, vou de Cloud Ready ou Cloud Native. Então, isso acabava criando uma concorrência interna, né? Acabava a gente brigando produto com produto, só que a mesma plataforma. E isso, para mim, foi a melhor sacada que a OutSystems teve de dizer assim, agora a gente não briga com ninguém, se eu quero, no momento do projeto, eu quero usar o DC, eu uso o DC, mas eu quero ir para o S11, que é a plataforma mais madura da OutSystems, eu vou usar também. E essa continuidade do suporte, aí ficou fantástico, né? Ali para o S11, não vamos mais deixar de usar o S11, né? E tinha muito isso, né? E vivendo isso com os clientes, ele até falava, olha, como é que vai ser a preocupação? Em que momento a gente vira para o DC? E vamos perder essa capacidade daqui, que não tem lá, precisamos redesenvolver, né? E com isso, a OutSystems, ela abriu um leque de possibilidades, né? E como você falou, não só no desenvolvimento e no treinamento, mas para diversas aplicações, usando a melhor plataforma do mundo de low-code na minha concepção, né? Podendo usar os dois formatos, eu chamo de dois canais de entrega, na verdade. Os dois canais de entrega da OutSystems. Então, meu 1% de colaboração nesse tema. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Sim. Aproveitando esse gancho, Pedro, não só essa questão do licenciamento, de você ter a possibilidade de usar as duas stacks, né? Mas a unificação da plataforma, né? A integração entre as duas. Então, eu acho que isso é fantástico. Você conseguir, por exemplo, consumir uma aplicação, serviços de O11 no ODC e vice-versa. Então, eu acho que isso aí foi outra sacada muito, muito boa da OutSystems. André, eu já estou usando aqui com a EAP, sabe? Essa interoperabilidade. Isso é uma palavra que eu treino para falar toda vez, tá? Eu falo uma vez por dia para não engasgar de novo. Mas você consegue agora colocar no ODC, você falar informar qual que é o seu ambiente do lifetime lá do 11 e criar um token de autenticação. Aí lá no lifetime você consegue compartilhar entities do seu ambiente a 11. Então você consome as entidades no ODC, pode trabalhar esses dados lá com um agente, alguma coisa, e consumir no 11 de volta via API. Então, assim, isso eu achei sensacional. Fantástico. E na conversa que teve, o Rafa estava lá também no dia seguinte, né? Que teve o evento lá para os MVPs, para os Champions e tal, a gente teve a oportunidade de conversar, né, com todos aqueles palestrantes lá, mas numa salinha pequena e tal, e ainda eles garantiram que não vai ter consumo de AO para fazer isso. Então, assim, para eu poder compartilhar minha entidade
para o ODC e para eu consumir o meu endpoint lá do ODC, do meu agente cap lá, pelo 11, não, eu não vou consumir a O. Então, assim, ficou lindo, sabe? É o É princípio como da se eu transparência. trouxesse várias funcionalidades do ODC para o 11 de uma vez só. Exatamente. Foi bem. Eu vou ter sempre esse viés. Eu acabo por ter o chapéu também de empresa / comunidade, né? Mas uma coisa que já era muito esperada mesmo, e aí adicionando ao que a Mari trouxe, é o ODC Personal mesmo. Era algo assim muito, muito esperado, muito, muito solicitado. A plataforma vem fazendo esse shift, né? Teve essa questão aí, como o Pedro falou, né? Chegou num ponto meio que bifurcou e daí isso criou alguma confusão. E agora acho que foi uma decisão assim, tipo, acertadíssima, olhando de fora, né? Que a gente tá. É fácil a gente às vezes trazer aqui, mas, cara, vestir o chapéu depois de calçar os sapatos de um Paulo ou agora do Hudson, né? E dessas decisões que tem que ser tomadas, tal. Mas eu acho que, olhando para o contexto que a gente tem, foram várias coisas que aconteceram que foram brilhantes, assim, para a ótica de comunidade. ODC Ambiente e ODC Person, muito esperado há muito tempo. Eu vou sempre bater nessa tecla de lembrar que cada ambiente personal que está ali é uma infra, é recurso que está sendo consumido lá da OutSystems e que a OutSystems está tirando do bolso dela para as pessoas experimentarem, estudarem, conhecerem. Então, não é todo. E se a gente olhar até para os nossos concorrentes, né? Eu acho que ela assim tem demonstrado um esforço enorme de dar através dos ambientes pessoais, né? Essa possibilidade de você estudar, se atualizar, se manter atualizado com a plataforma. E ainda em cima dos ambientes pessoais, a Mari também já referiu isso. Não só trouxeram o ambiente pessoal ODC, mas também com a parte dos modelos de AI trial, né? Ou seja, você pode literalmente, né, sair daqui com o teu computador, cria o teu ambiente ODC e pode experimentar a parte de agentes, a parte de AI, né, da plataforma, sem ter que ficar configurando modelos próprios e comprar crédito de não sei o que, de X, Y, Z. Então, eu acho que ainda em cima do ODC Personal, muito legal também de eles trazerem, né, para incentivar também o uso dos agentes, né, trazer também esses trials, porque tudo isso, no final das contas, né, vai gerar custo para o OutSystems. Então, acho que é um investimento na comunidade e também para amplificação da plataforma. Quando a gente fala lá no evento eu tive a oportunidade de falar que a primeira manhã do evento já poderia ter terminado, já teria sido um dos melhores eventos que eu já participei, porque todo esse bloco, né, meio que foi descortinado, depois nos outros dias foi tirado, foi detalhado, né, mas na primeira manhã que foi tudo descortinado, assim, né, a maioria das coisas foram descortinadas. Eu lembro que o Hudson tinha um slide, assim, que ele tinha os vários tópicos, né, unificação, ambiente ODC para os clientes, ODC Personal, o GA para os agentes, né? Então o evento podia ter acabado ao meio-dia do primeiro dia, já ia ser animal, ou seja, o pessoal já estava tipo extasiado, né? Não sei se essa é a palavra correta, mas depois foi se entrando em detalhe, né? Como é que é o ambiente personal, como é que vai ser a unificação, e ainda num terceiro dia do evento, como o Felipe referiu, né? Os MVPs, depois tinha o Partners Summit, os Champions ali, ainda se entrou de uma forma mais íntima e mais detalhe, né, em o que ainda, né, descortinar um pouquinho mais. Então foi muito legal, os meus 19 anos de plataforma eu não me lembro de nada semelhante, e se tivesse acabado literalmente na primeira manhã ao meio-dia, já teria sido um evento tipo assim, cara, sem precedente, né? Mas teve muita coisa mesmo, muito detalhe. Quando eu olho para a dica pensando, né? Eu sempre tento trazer esse olhar de comunidade e tal. A minha dica de carreira para olhar para quem está assistindo aqui hoje não menosprezem o Agent Workbench.
quem puder, tiver oportunidade, especialmente agora que tem o ODC Personal, dá uma olhada, dá uma brincada, experimenta, porque acho que isso vai ser uma coisa muito diferencial nos nossos currículos, né? Como profissionais nos próximos meses e talvez anos. Então, deixar esse destaque, deixar essa pulga atrás da orelha aí para a galera, que eu acho que é uma dica, enfim, que eu posso trazer aqui. O ODC Personal ainda veio com uma outra brincadeira da OutSystems lá, de uma gamificação que, assim, quem consumisse mais, criasse mais agente e tal, e ainda ia crescendo o ambiente. Então, teve tem uma disputa para você ter um ambiente que tem mais agentes, que você é a pessoa que tem mais publicações no seu ambiente, para o seu ambiente crescer. Eles falaram até na possibilidade de um dia um ambiente pessoal ter uma instância de produção. Então, assim, eu acho que eles investiram pra caramba nisso, sabe? Eu acho que foi o grande investimento mesmo, porque imagina só, galera. Imagina o tanto de instância que subiu num dia só, no dia do anúncio, o que o Rafa falou, né? Aquela manhã extasiante, assim, que todo mundo ficou, putz, esse Woody, cara, na hora que ele subiu no palco, quase que eu falei assim, um Andy's coming. Vocês já viram a brincadeira do Andy com o Woody lá do Toy Story? Que o cara subiu no palco e ele arrasou, né? Tipo, o cara falou 30 minutos e ele mostrou meia dúzia de slides e foi, assim, sensacional. Mas eu fiquei muito impressionado com esse Personal Edition, mas com essa junção e o cara poder usar, que o Pedro falou aí, o cara poder ter a instância dele do ODC. Hoje você tem o OutSystems 11, entra lá no seu portal do usuário, do cliente, e você consegue solicitar a instância do ODC na hora, é uma coisa de louco, né? Sim, a gente acabou com, ai meu Deus, eu tenho que migrar, né? Vale um detalhe, viu, Filipe? Eu até esqueci de falar isso, foi bom você trazer esse ponto. Vai lá, solicita quem tem a licença de cliente, enfim, ele vai criar a instância, só que aí o portal do cliente, ele muda, né? Você vai perceber que em algumas abas vão aparecer indicadores, porque ele vai estar compartilhando os recursos entre os dois ambientes. Então, tudo que tiver no licenciamento, ele vai estar compartilhando. Então, vai aparecer a contagem de AOs dos dois ambientes, né, um do lado do outro. Essa paginazinha, ela muda, né, quando está ativado. Aí, logicamente, em produção é o que limita o licenciamento. Então, vale a pena ter uma atenção nisso daí, mas já é uma quebra de paradigma ali, porque a empresa pode ir testando e vendo comportamentos até de performance e adequando, logicamente, para o que fica mais encaixado para cada negócio utilizar o Cloud Native ou não, né? E isso aí é bacana. Eu tinha esquecido de falar que obrigado, Filipão, que ativava lá no portal do cliente. Ativa no portal. Tem uma pergunta aí do Murilo. Com essa nova pipeline, considerando o mesmo ambiente, por exemplo, produção, os recursos entre as aplicações continuarão sendo compartilhados via CFC Actions ou será necessário que uma aplicação acesse recursos de outros exclusivamente por meio de APIs REST? É API mesmo, cara. Porque você vai ter os dois ambientes diferentes. Você vai ter um numa cloud lá e o ODC em outra cloud, com outra arquitetura, né? Então, assim, você vai ter que expor a API lá no seu ambiente ODC e consumir no seu OutSystems 11. Beleza? E do contrário do OS 11, onde na opção do ODC que tem Data Fabric, lá aparece agora uma caixinha OutSystem, né? Antes tinha os outros recursos, né? AWS, por aí vai. Enfim, agora aparece uma caixinha do OutSystem. Você clica nela e, logicamente, ele vai pedir qual que é o endereço, o domínio. Eu não sei se alguém aqui já fez a ativação do Architecture Dashboard. É como se fosse aquilo ali. Você vai indicar onde está o probe do Lifetime ali, e aí você começa a enxergar o que está exposto ou não no teu ambiente OS 11. Porque eu achei
Desculpa. Vai lá, Renato. Vai lá. Tá bom. O que eu achei mais legal disso tudo, de tudo que foi apresentado, foi a questão da unificação mesmo das infraestruturas, porque há a promessa de que tudo vai ser gerido em um único lugar, inclusive os usuários. E eu tô doido para ver como é que vai ser isso, como vai ser essa gestão centralizada de recursos, de ambientes, de usuários, tudo num lugar só. Porque realmente manter duas infraestruturas separadas chega a ser desafiador. E você ter isso simplificado, eu acredito que vai ser um grande presente para quem trabalha numa estrutura desse tamanho. E outro ponto que eu queria até retomando uma coisa que o Rafa falou sobre nós como comunidade, como programadores e profissionais dessa área, só trazer uma mensagem para o pessoal, que esse é um momento que as coisas estão surgindo, a gente está acompanhando esse surgimento dos agentes, de como que a gente está conseguindo fazer as integrações com IaaS dentro da plataforma OutSystems, e esse é o momento da gente se especializar nisso, da gente entrar de cabeça e não ficar não, vou continuar só arrastando minha bolinha aqui, tá tudo certo. Não, entra de cabeça nisso, se especializa, porque isso vai ser usado, isso vai ser muito requisitado, e quando procurar alguém, você vai ser a pessoa que eles vão procurar. Então, esse é o momento de entrar de cabeça, se especializar e se destacar nesse momento. Então, não tenham medo, não fiquem querendo escantear nada, entrem de cabeça. Vai dar bom. Isso aí, pegar a onda no começo, né? Não, eu ia só complementar a resposta do pessoal à pergunta do Murilo, né? Que eu concordo contigo, Renato, o desafio realmente é muito grande, né? Eles estão sendo bastante ousados nesse sentido de unificar as coisas, e eu também estou curioso para perceber como é que isso vai ser nos próximos capítulos, mas eles estão seguindo essa linha, né? Em termos de roadmap, eu acredito que isso vai evoluir para você consumir, né? Por exemplo, de uma aplicação ODC, você vai conseguir consumir Service Actions, até mesmo Server Actions, né? De módulos de serviço, de aplicações de módulos OS Level. Né? Talvez isso não seja possível ainda, mas isso com certeza está no roadmap deles, e eles vão... assim, a linha estratégica que a OutSystems está seguindo é essa. Exatamente isso aí, André. As Service Actions serão compartilhadas do 11 para o ADC, e os usuários também estão no roadmap, e ele é usado, tá? Pelo que eu vi lá, no primeiro quarto já de 2026, já vai ter, eu acho que as Server Actions ou Service Actions, e já até o meio do ano vai ter usuários compartilhados. Então, assim, o usuário compartilhado entre as duas vai ser um negócio sensacional. Quem tem problema aí de criar o usuário no ODC, com todas aquelas ativações e tal, que era super simples, né, criar no OutSystems 11, eu acho que vai ter um ganho sensacional, sabe? Uhum. E só para complementar aqui, isso, Donis, agora já não tem mais essa data, mandaste aqui nas dúvidas, não tem mais essa data, esse prazo, digamos assim, para o suporte. O suporte agora ele vai permanecer por causa dessa unificação, principalmente. Okay. A nível Vocês anunciou o fim do fim, né, Mari? É o fim do início agora. Eles alcançaram a meta e dobraram a meta. Então, assim, aqui o Pedro também perguntou quais são as limitações do uso dessa personal de ADC. Basicamente, o objetivo dessa personal é o mesmo objetivo que a gente encontra hoje em dia no Eleven, então ela não tem objetivo produtivo, não é para ser feito nenhum tipo, e não é autorizado, conforme os termos da plataforma, para fins produtivos, fazer aplicações para terceiros, fazer algum tipo de ganho monetário sobre essas aplicações que nós desenvolvemos nesses ambientes. Principalmente, como também o Rafa referiu, é um investimento que a OutSystems faz para que nós possamos aprender, né? Então, o objetivo é realmente treinar, aprender, poder praticar alguma coisa e ver o que a OutSystems vai nos fornecer a longo prazo ou está implementando. Também tem aqui algumas limitações a nível de tamanhos, né, a nível de usos, podem se ver ali com mais, não quero aqui induzir ninguém em erro, mas pode se ver com mais detalhes no site.
E, claro, algumas funcionalidades que são mais voltadas para as empresas. Okay? Mas, basicamente, o objetivo é o mesmo da Personal de 11, que é focado em treinamento e uso pessoal. Basicamente Boa. é isso. Eu vou tentar achar aqui enquanto outras pessoas Sim, vão falando. eu também vou procurar aqui. Mas era mais para saber as limitações com relação. Antes a gente tinha 1.000 usuários externos, apenas um developer conectado, tinha um tamanho também de base de dados que eles limitavam. Isso é importante saber para até que nível de estudo você consegue ir. Eu quero testar vários agents, né? Se não fizer a arquitetura correta, o negócio começa a exponenciar. Sim. E aí, se dá do controle, né? As pessoas podem achar que pode ser alguma trava, mas pode ser só uma limitação do processo. Eu vou tentar achar algum link aqui, enfim, se alguém tiver, puder compartilhar também, seria bacana. Eu vou também dando uma olhadinha aqui. É só para não induzir ninguém em erro aqui, falar alguma informação que não estou vendo e que busco aqui, confundo e pode gerar algum ruído na comunicação. Mas eu vou ver se encontro aqui também. Vamos lá nas outras perguntas, Mari. Mário Zarbi. Como será a migração de uma aplicação do 11 para o ADC? Não tem necessidade disso mais, Mário. O 11 pode continuar lindo lá, maravilhoso. Você pode criar coisas novas em ADC, inclusive pode usar agentes na sua aplicação do 11, compartilhando informação das duas. Entendeu? Então, assim, não tem essa necessidade de migração mais. Eu acho que isso foi a grande jogada. E isso aí ainda tem relação com uma outra pergunta que alguém fez aqui. Vocês acreditam, o Breno, vocês acreditam que essa iniciativa da Unified Platform foi devido a algum tipo de feedback que a OutSys recebeu da comunidade sobre a dificuldade de migração? Quem quer responder? Olha, pode ter sido da comunidade também, mas eu acho que foi também dos clientes, né? A preocupação, escutando também principalmente os clientes, né? Imagina uma grande empresa que ela traçou toda a estratégia dela a longo prazo, né? E colocou várias aplicações core ali do negócio dela, e ela estava se vendo ali num precipício ali de dizer assim, olha, eu vou ter que migrar de todo jeito. E aí, qual que é o esforço disso? Qual é a validação, né? Qual o risco que tem para se fazer isso? Terá ainda sem, como eles não tinham a licença, ou compravam uma nova licença para poder testar, ou então, se não tivesse a licença, como é que ia aplicar, talvez, os impactos dessa mudança, para entender se funciona ou não funciona, né? Então, pode ter sido sim pela comunidade. A comunidade OutSys é uma das poucas empresas aí de tecnologia que escutam de fato a comunidade, né? A comunidade tem voz ativa, realmente. Mas eu acredito que também foi em conjunto, foi comunidade e cliente, né? Nesse sentido, aí que contribuiu para essa frente. Adicionando ao que tu falou sobre a migração e respondendo um pouco mais ao Mário ali, bom, se alguém tiver alguma informação, por favor, complemente, né? Mas existe um toolkit, né, que a OutSys estava trabalhando, tá? Que iria fazer essa migração automaticamente, né? Hoje, logicamente, com a interoperabilidade, essa palavra é difícil, e o acesso às duas plataformas, talvez para o negócio não se faça necessário, mas imagine que, eu quero ganhar mais performance e eu não quero me preocupar com escalabilidade, por exemplo, quando a gente fala de uso, né? De requisições e tudo mais. Então, o Cloud Native ele é um pouco mais preparado para esse sentido. Ele é um pouco mais uma gestão mais ativa do que reativa, né? O Cloud Ready ele é mais reativo. Você identifica, monitora, melhora e solicita aplicação. O Cloud Native ele vai se adaptando à escala que o produto vai estar fazendo. Então, se o cliente ou vocês tiverem uma aplicação nesse sentido, e logicamente quiserem migrar para o ODC, hoje tem que ser na mão mesmo, tá? O toolkit não saiu, era uma promessa da OutSys para esse ano, ela passou para o próximo ano. Não sei se continuaria. Desconheço, pelo menos, aí me ajudem quem foi lá no evento, mas desconheço algum tema nesse sentido do que foi conversado no evento, porque eu não vi, né? Ou eu passei despercebido em alguma das sessões. Então é basicamente isso, tá? Hoje está em EAP ainda, eles estão planejando, né, fazer em alguns clientes, mas como o Pedro colocou, é uma coisa que ainda não foi mesmo para frente, não. Tá bem engateando aí nisso aí.
E o EAP não funciona em Oracle, viu? Já aviso logo. Olha aí, tava com a informação guardando só para você, Felipe. Estávamos sofrendo daqui do meu cliente. Essa informação é boa. Essa aí é boa mesmo. É que se a instalação base pode ser feita em SQL Server ou Oracle, né? Ou então a plataforma fica rodando ou no SQL Server ou no Oracle. E essa ferramenta, ela não estava funcionando para Oracle ainda. É a informação que eu tenho. Alguém abriu o microfone para falar aí. Um pouquinho, desculpa interromper, mas só para contribuir um pouquinho com essa discussão do porquê a mudança no roadmap, assim, se eu tivesse que chutar, na minha perspectiva de trabalhar para uma empresa cliente, é puramente pressão dos clientes OutSystem mesmo, das empresas que usam. Até porque os usuários finais, desenvolvedores como nós, a maior parte está tendo acesso agora, né, como desenvolvedor, numa peça, etc. Existem muitos problemas quando você tira de uma infraestrutura on-premise e bota numa infraestrutura cloud, especialmente uma cloud da AWS que está totalmente sob o controle da empresa, do vendedor. Então, bancos, a empresa em que eu trabalho em si, não vão tirar os dados, as aplicações são core, de um ambiente on-premise, de um ambiente onde eles manipulam e gerenciam a infraestrutura completamente e que a plataforma roda ali de uma forma isolada dentro dos servidores e jogar isso para uma cloud. Isso não vai acontecer para muitas e muitas empresas. Então, assim, se a OutSystem decidisse de fato seguir com essa interrupção do 11 e somente o ODC, eles iam perder mercado. O fato é esse. Então, continuar o 11 e o ODC juntos, pessoal, é uma decisão estratégica deles para não perder cliente. Então, eles vão continuar evoluindo o produto do ODC por um bom tempo, e o roadmap deles é bem agressivo, eu vi algumas ideias para o ano que vem, até ser um produto muito maduro para substituir o 11. Eu digo que hoje é mais ou menos como a questão do Reactive, quando saiu, né? Todo mundo usava só Traditional, e saiu o Reactive, que tinha o potencial de ser muito melhor. Hoje ninguém quer saber de Traditional, na verdade. Só que o Traditional tinha bem mais features. Por exemplo, tradução. Quando saiu, não tinha tradução no Reactive. Você tem um monte de situações, você não vai trabalhar com uma app que não pode ser traduzida para diferentes idiomas. Então, o pessoal preferiu o Traditional. Com o tempo, o produto Reactive se amadureceu e hoje ninguém fala de Traditional mais. Então, essa é a mesma coisa que acontecer. Com o tempo vai ficar maduro, até que o 11 vai ser forçado, as empresas vão ser forçadas a abandonar o 11, porque já caiu aí, já ficou deprecated, como a gente gosta de falar, né? Já não é mais o mais moderno e o Odyssey é um produto completamente maduro, ou pelo menos bem mais maduro. Então, eu vejo dessa forma. Eu diria, Lennon, complementando, que o Odyssey já está muito maduro, pode não estar tão maduro quanto o 11, mas está maduro o suficiente. Onde eu estou trabalhando tem pelo menos 3 aplicações no ambiente de produção, já sendo usado por 4.000 usuários, 5.000 usuários por aí, e está funcionando, a gente está conseguindo fazer as entregas, o pessoal está conseguindo usar, extrair as informações. Realmente, a ferramenta está madura, está production ready, podemos dizer isso. Então, não é uma coisa que você quer, vamos experimentar, vamos tentar fazer aqui, vamos tomar a decisão de botar aqui ou ali. Façam, dá para fazer. Tá muito bom, tá rápido de um jeito que a execução é muito rápida, é incrível como o modelo de cloud, de colocar nos Kubernetes, né, dentro dos containers, e isso conseguir escalar, é incrível como isso funciona muito bem. Então, tá bem maduro. A questão realmente agora é conseguir equiparar, primeiro, os recursos em si, né? Então, tem alguns recursos que realmente funcionam de uma forma diferente. Então, tanto a parte de negócios quanto a parte dos desenvolvedores tem que aprender a trabalhar e conseguir criar essas coisas equivalentes. Então, posso dizer que é bem possível criar já muitas dessas coisas equivalentes e também ter a decisão de mover, de realmente vestir a camisa e não, vamos fazer alguma coisa ali legal, porque tem capacidade para isso, sim. Tem capacidade para isso, sim. Agora, quem já vem de muito tempo na O11, que já construiu um legado, é moderno, mas é legado, né? Tem empresas aí que têm mais de 10 anos de aplicações OutSystems sendo executadas. O Rafa
Tenho certeza que o Rafa conhece clientes que usam desde a versão 8, versão 7, que continuam usando e continuam evoluindo as aplicações ali. Então, tem a questão realmente de vamos manter esse legado, como que a gente vai evoluir e colocar isso com o Eleven. Clientes novos, eu tenho certeza que já estão começando do zero a construir coisas com o ODC, e eu tenho certeza que todos eles estão com plenas capacidades para conseguir construir coisas legais, construir coisas modernas, coisas que são palpáveis. Assim, você consegue ter todas essas capacidades. Assim, só para deixar mais claro, eu não estou dizendo que é um produto ruim, não, pessoal. Tá gravado. Não é ruim. Você não disse que era ruim. A gente falou de maturidade. Maturidade, sim. Claro que o cliente novo vai achar um produto incrível, porque o 11, não conheceu o 11, não se vende mais o 11. Mas o meu ponto, por exemplo, é, eu olho para o meu cenário onde eu estou, e, por exemplo, algumas coisas do Odyssey ainda peca. A gente não está aqui para jogar pedra no Odyssey, não. Eu acho que é um produto incrível. Mas a questão da library, que não consome dados de fora da library, por exemplo, via Service Action, é uma limitação dependendo do que você quer fazer. Então você tem que fazer umas gambiarras, é um exemplo. A questão de gestão de usuários, fechamento de time, um time vê uma app, outro time vê outra app, no Odyssey isso não existe muito bem no 11. Então existem alguns exemplos do meu cenário como usuário numa empresa cliente que eu vejo que ainda vão melhorar, com certeza. Isso é algo que eles vão corrigir com o tempo. Mas sem dúvida é um produto muito, muito legal. Fica tranquilo, Leno, todo mundo... O mundo não está preparado para os brasileiros. Eu entendo. Alguém me xingando no chat. E interrompendo aqui um pouquinho, mas já só para pegar aqui o gancho que o Lennon falou e do que o Renato falaram, já respondem um pouquinho aqui a questão do Bruno, que é, na visão de vocês, qual é o maior ganho que a OutSystems pode trazer ao consolidar, então, as versões e integrar melhor o ecossistema, ODC, OutSystems 11, Mentor, entre outros, tá? Então, assim, basicamente, seria, complementando até o que o Lennon e o Renato falaram, conseguir dar um suporte mais a longo prazo e essa mudança do 11 para o ODC ser mais lenta e mais gradual, então não gerar aquele impacto tão grande num cliente que tem ali muitas aplicações, ele ter mais tempo para fazer essa mudança, não se sentir assim tão forçado a mudar, e sim ser algo que ele percebe que tem vantagens em mudar, além de que agora podendo ter esse consumo, né, tendo essa unificação, ter esse consumo dos recursos, ele acaba por ter o melhor dos dois mundos, digamos assim, ou seja, falta alguma coisa no construir ADC. uma nova experiência com a base de dados e toda a infraestrutura que já existia, já está construída. Exato. É uma possibilidade. Então, eu acho que a intenção seria essa, conseguir ter uma experiência melhor nesse sentido, para que no futuro, quando o ADC estiver mais maduro do que agora, seja possível, então, manter só o ODC, digamos assim, essa migração total. Também não é uma possibilidade assim absoluta, tá, Maria? Assim, pelo menos a minha percepção, né, estratégica, eu acredito que não é uma coisa que a OutSystem vai fazer, vai mudar de fato para ODC, tá? Até porque, vamos lá, tecnologias existem, certo? Até hoje tem tecnologias como o COBOL, bancos da área financeira utilizam eles, certo? Então, vão existir clientes que também querem continuar no Cloud AI, e aí vai ser uma decisão, na verdade, acho que o Leno tocou nisso também, com relação ao mercado. E aí, Leno, pode ficar tranquilo, a gente entendeu que era no assunto, no contexto maturidade, né? Vê, André tá mais maduro, botou o bigode que a mulher pediu, então ele tá mais maduro, né? Ele conseguiu evoluir nesse sentido, já que a gente não pode deixar de falar do bigode dele aqui dentro. Eu queria colocar também que algumas perguntas que vocês estão fazendo aqui, a comunidade está bastante ativa, principalmente no chat também, não só no Q&A, tá? Então, por exemplo, o Nuno Reis botou alguns... obrigado, Nuno, também por essa ajuda. Ele colocou alguns links ali do fórum que trata referente à conversão entre o OS 11 e o ODC, tá? Traditional pro Reactive, enfim, tem temas ali. A Mari também colocou alguns links, e se não me engano, outra pessoa com relação a se você quer aprender com a gamificação através dos agents, né? Então, dê uma olhada também no chat, peguem esses links, é muito bom também compartilhar esse conhecimento aí que todo mundo está trazendo, tá? O Mário perguntou aqui se há possibilidade da OutSystems atender empresas de pequeno porte, se não foi falado nada sobre isso no último evento. Assim, a possibilidade existe, acredito que seja uma pergunta mais
existe no sentido de que hoje em dia já é possível. Seja mais uma pergunta de ter uma licença focada, talvez, em empresas menores. Nesse sentido, realmente não foi falado nada, tá? Não sei se a pergunta é focada mais no sentido de valores, mas eu acredito que seria algo mais nesse sentido. Eu tenho alguma coisa para falar sobre isso. Bem. Deixa eu falar, Rafa, rapidinho. Vai lá, manda bala. Ao meu ver é o seguinte, o público-alvo principal da OutSystems são empresas que têm um negócio e precisam criar soluções com tecnologia de forma rápida para suportar o negócio. O que eu acredito que você esteja falando sobre empresas pequenas eu tenho uma ideia de uma startup e eu quero construir o meu produto do zero agora, com pouco recurso, para poder escalar isso e transformar no produto que vai, sim, ser a minha empresa, o principal negócio, ser aquilo ali. Então, não acredito que se encaixe perfeitamente isso. É possível? Tendo recurso, dá para fazer legal. Mas encaixa como uma luva quando você tem clientes que têm um negócio e você precisa de uma estrutura de tecnologia, de construir apps para suportar esse negócio, para que o que você constrói com OutSystems não seja o que remunera a empresa, mas o que ajuda a rodar o outro negócio que remunera a empresa. Então, público-alvo, a forma como você vê como empresas vão usar OutSystems precisa também ser pensada por um pouco desse lado de negócio também, não só da pura forma de tecnologia, eu quero usar isso aqui para poder construir isso e ser a minha startup que vai gerar essa receita para a empresa. Eu acredito que o público-alvo é mais voltado para quem vai usar isso para dar suporte a um negócio já existente. Eu acho que eu falei isso num user group no passado. O modelo de ODC hoje, ele nunca foi tão propício a se dar esse passo de ter um... Ou seja, o modelo de ODC, em termos de controle de custo de recurso, né? De você conseguir, tipo, meio que ter uma aplicação rodando sobre um custo muito menor, ou você meio que ter uma barra, né, como se fosse cara, mais, menos, acho que a gente nunca teve tão próximo disso acontecer de uma perspectiva técnica, que o modelo ODC te traz um controle para OutSystems de custo, de quanto custa uma aplicação rodando, completamente diferente da arquitetura da O11. Então, hoje, para ter um setup básico de O11, se a gente for pensar, né, em um servidor de desenvolvimento, um de homologação, pelo menos 2 fronts para ter load balancer, mais o lifetime, cara, você tem um kit ali mínimo que só aquele baseline, mais um SQL que já tem que ter um RDS, que tem que ter um tamanho X, né? Esse start point de O11, ele sempre foi muito mais desafiador, acho que sempre colocou essa barra muito mais no alto. O ODC, tecnicamente, ele traz um modelo, eu estou tentando achar aqui o termo correto, mas essa previsibilidade de quanto custa e subir dessa barra nunca esteve tão precisa do lado da OutSystems como tem agora. Então, isso é uma notícia boa. Acho que a gente, tecnicamente, está mais perto do que esteve no passado de ter uma versão dessas pensando de startup que o Renato falou. Essa é uma notícia boa na minha ótica. Notícia ruim... notícia ruim não, né? Tipo indo contra o que pode ser essa expectativa de ter ela para startup, tá? O direcionamento que a gente teve no evento dos MVPs e a conversa que a gente teve foi uma das top 5 conversas que foram feitas para o Hudson, recém-chegado, tipo assim, lá no evento dos MVPs, foi justamente essa a gente vai ter OutSystems no estilo de, que acho que é um pouquinho, talvez se perguntou ali, tu passa o cartão de crédito e tem uma versão starter ali. De momento, a estratégia da OutSystems não é essa, tá? Eu participei no passado de algumas ideias, iniciativas de ter isso daí e tem uma dualidade bizarra, assim. Outro dia, de tipo, prós e contras de ter uma versão menor, mais de entrada, tá? Então, tem prós e contras que um dia num café, de repente numa cerveja, que eu consigo falar para
para quem estiver junto. Tem coisas que eu acho que são muito boas, mas tem coisas que talvez tragam desafios para a gente que trabalha com isso, que vive da plataforma OutSystems. Então tem um lado de tipo ter uma versão de entry point menor dela, tá? Que muitas pessoas às vezes não enxergam de tipo cara, para profissional às vezes tem um lado, tem um copo meio cheio, meio vazio, e tem uma versão de entrada, tá? Então tecnicamente nunca teve tão próximo de ser mais fácil deles controlarem os custos, minha ótica. Agora, numa ótica prática de estratégia, o que a gente ouviu é que o caminho continua sendo o mesmo de hoje. Resolver grandes problemas de grandes empresas. Tá, eu topo essa cerveja aí, tá? Porque café... Pode ser a cerveja. O negócio tá ficando bom. Já colocaram o churrasco. Agora trouxeram a cerveja. Com a cerveja do Rafa. Pronto. Tá ficando bom isso aí, hein? Eu vou levar uma cartola para todo mundo. A cartola é bom também. Próxima semana eu tô em São Paulo, o Rafa me deu um susto na Paulista lá. Tava eu com a minha família inteira sentado num boteco tomando uma cerveja na frente do MASP. De repente chega um cara na mesa assim, ó. Pô, filho. Eu sou omnipresente. Eu apareço Exatamente, cara. nos anúncios e também ao vivo. Tem a versão 3D agora. Galera, a gente tem mais perguntas aqui no... Deixa eu trazer uma que ela tá no chat. Eu achei aqui no meio do chat. Agora eu perdi que colocaram mais coisas. Mas aqui, ó. Pessoal, para um cliente que deseja iniciar no OutSystem, vocês indicam nascer direto no ODC? Depende. Eu indico. Depende. Em termos de low code, eu acho que... Complementando um pouco, depende muito do processo. A gente falou aqui sobre features, né? A maturidade, Bigode e André, enfim... para vocês entenderem que, tipo assim, vão ter capacidades que o OS11 tem muito mais recurso. Mas vamos para a parte de governança, né? Escalabilidade e tudo mais. Talvez o ODC seja mais plausível nesse cenário. Então, vão ter alguns fatores que você precisa estudar caso a caso e qual é o mais aderente para o negócio. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Tá? Eu só queria fazer um ponto de encontro também sobre o assunto que foi tocado antes, sobre a questão de pequenas empresas, né? E eu concordo com a visão de todo mundo. Eu acho que, na verdade, o foco do OutSystem é entregar a solução, né? E a solução está atrelada ao retorno e ao risco, certo? Esse é o ponto principal, ao retorno e ao risco. E eu vou trazer uma comparação com carros elétricos, tá? Principalmente aqui no Brasil. Eu sei que lá fora funciona muito bem e tal, Tesla tá ótimo, perfeito, blá, blá. Mas aqui no Brasil ainda existe um predomínio para carros de combustão, né? Então, só que eles não são acessíveis, digamos, para pequenas empresas, né? Pessoas com baixa renda e tudo mais. Mas ainda assim, existe tanto o benefício, que é o retorno, né, da economia talvez do combustível, mas existe o risco que está atrelado à revenda do carro, por exemplo. Ou a não recolocação de uma bateria, ou ao não suporte de uma empresa que está bem estabelecida dentro do Brasil. Então, existem vários fatores que nessa decisão pode ser tomado um outro rumo. É a mesma coisa da OutSystem para empresas de diversos portes ou tamanhos ali dentro do cenário. Isso tem que estar atrelado a startup. Pode ser para startup? Pode ser para startup. Tem startup que investe rios de dinheiro na primeira rodada, né, sabendo que, logicamente, o produto tem muito potencial, e se ele colocar no mercado em 3 meses, é muito melhor do que ele colocar com 1 ano, 2 anos, 3 anos ali para frente. Né? Então, talvez o OutSystem possa ser uma boa ideia nesse cenário. Então, depende muito desse contexto. E já pegando esse quesito, eu concordo tanto com o Renato e o Rafa e o Felipe. O DC depende do cenário que a gente vai aplicar. Tá? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre o colega que perguntou aí. Bem, do ponto de vista do desenvolvedor, a forma de desenvolver é muito similar, 11 ou DC, tá?
a forma como você vai estruturar a lógica, a forma como você vai criar suas tabelas, as ações de CRUD, desenvolver a tela, criar um template, etc. É muito parecido. Existem diferenças pontuais, por exemplo, nos eventos que no outro se tem e que outros não tem, e etc. Do ponto de vista da gestão da aplicação, se você olhar para esse ponto, aí são realmente completamente diferentes, a forma de deploy é completamente diferente. Então eu falo isso assim, para deixar mais um pouquinho de dúvida na tua cabeça. A forma de desenvolver é igual, a forma de gerenciar aplicações é diferente. O que eu faria é aproveite os dois no ponto de vista do desenvolvedor, porque você, se for contratado por uma empresa como desenvolvedor, você vai executar aplicações. Você não vai gerenciar apps. Você não vai desenhar arquiteturas ou no ambiente escalado, conectar na infraestrutura que a empresa já tem, etc. E tal. Você vai desenvolver pequenas tarefas, ainda mais se for um júnior. Então, nesse sentido, os dois vão ser bastante úteis para você agora, úteis para você. Eu não sei qual é a divisão de empresas que usam o ODC ou 11, hoje em dia não consigo mensurar. Mas, enfim, do ponto de vista de quem desenvolve, é muito parecido. Vale a pena você olhar um pouco dos dois, entender as diferenças do ponto de vista do desenvolvedor. E aí, gestão de apps, você deixa para o segundo momento e avança em como ambos funcionam separado. Seria a minha forma de fazer. A gente ainda tem mais perguntas. Gente, a gente tem uma previsão aqui de acabar em 20 minutos. E a ideia era essa mesmo, tá? A gente receber as perguntas e discutindo aqui e tal. Cada um tem sua opinião, ninguém é dono da verdade. Falar do bigode André. Falar do bigode do André. Eu acho que a gente tem que encerrar com uma foto do bigode. Mas tem uma pergunta aí. O Leandrão perguntou qual a data do próximo ano. Não tem ainda a data. Eu sei que em São Paulo vai ter em março do ano que vem. Não vai ser em agosto, igual foi esse ano. E na Europa, sabe-se lá. Normalmente fica por setembro. Fica Pois normalmente nessa setembro, outubro, época, assim, né? Sim. Mas não tem data ainda, não. Isso aqui é uma paixão, né? Parece recifense, que quando acaba o carnaval, no próximo dia, na quarta de Já cinza, que é o próximo. quando é o carnaval. Ô, Pedro, aqui em BH, o carnaval acaba, a gente começa a ensaiar pro outro ano, então já é desse jeito. Tem uma pergunta do Bruno Góes aqui, ó. Será possível acessar o banco de dados em ambientes ODC através de alguma ferramenta externa para consulta como SQL Developer ou PostgreSQL? Aí Renato colocou, rapaz, 97% de certeza de que não. Eu também acho. E eu vou um pouco ao contrário, Renatão. Hoje, no OS 11, no ambiente cloud, você consegue solicitar acesso temporário, tá? Eu não acredito que vai ser breve, mas, como a gente estava falando, essas capacidades da maturidade do OS 11, elas vão ser assumidas também pelo ODC. Então, possa ser que em algum momento a estratégia seja liberar. Pode não ser agora. De fato, o controle, e aí o Leno trouxe um ponto importante, a parte da governança, a parte da gestão das aplicações, lá, o controle, por exemplo, dos usuários, né, a gente não conseguia nem editar as informações dos usuários. A gente teve liberação de API um dia desse aí. Né? Então, demora um pouco, mas eu acredito, estrategicamente, que eles vão liberar. Posso estar enganado, posso estar dentro aí, o Renatão com os 97% dele aí. Tá? Mas essa é a minha opinião. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que a tendência é liberar, até porque, estrategicamente, né, alinhado a essa questão que eles fizeram, né, de unificar as plataformas, o objetivo era o quê? Era justamente fazer com que as pessoas que tivessem, os clientes, né, que tivessem essa falta de recursos que tem no ODC, enfim, preencher isso aí. Então, se a gente for seguir a mesma lógica que eles estão adotando agora, a ideia justamente é dar esse poder aos clientes também, de conseguirem acessar os dados através de ferramentas externas também. Só enriquecendo aqui, desculpa, Mari, o Nuno, desculpa, é o assunto anterior, mas o Nuno colocou, eu vi aqui no chat que ele colocou que normalmente liberam a data em março ou abril, tá? Do próximo ano. Mas ele falou que daqui a algumas semanas já liberam a cidade, por exemplo, onde vai ser. Tá? Legal.
Isso aqui que a gente estava falando já responde ali um pouco a questão do Murilo, que ele perguntou com essa unificação entre o Eleven e o ODC, será que alguns recursos ainda estão ou sequer estiveram no roadmap da OutSystems para serem trazidos para a ODC? Hoje, por exemplo, ainda não é possível obter o payload de uma chamada de API, não temos o logful, que é algo muito útil em O11. Ou seja, aqui acho que a maioria de nós, ou se não todos, tem a ideia de que, com o tempo, algumas funcionalidades ou alguns recursos que existem no O11 vão ser adicionados ao ODC aos poucos, que é um caminho que a gente vai percorrendo. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Talvez alguém discorde, mas acho que... É aquela questão da maturidade, né? Os É. recursos estão aí, eles vão Exatamente. amadurecendo, vão melhorando. Exatamente. Roles públicas. Alguém aí falou de como controlava as roles no ODC. O Leno. Até alguns meses atrás. Pois é, você não tinha roles públicas, você saía duplicando o troço lá, criando artifício para poder dar permissão numa aplicação, na outra, para o mesmo cara. Era um inferno. Aí, depois que a gente teve todo o artifício criado, eles foram liberar as roles públicas, e você teve que desfazer um tanto de coisa que você tinha feito. Mas resolveu. Uma covardia, né? Você tem 10 apps, as 10 tem que ter a role com o mesmo nome. Pelo amor de Deus. Isso aí. Então, quando eu vi a primeira vez, eu falei, não é possível que é isso aqui mesmo. Mano. Ninguém acreditou. Agora já não é mais, é público, então já, né? Resolve o problema. Lennon, 23 eu tive que fazer isso, cara. Em 2023. Ninguém acreditava naquele negócio. Aí ele adopta, se for ele adopta, parabéns. Sofreu, agora ninguém mais precisa sofrer. Sacrificou por nós. Boa. Mas aí é uma vantagem, tá? No ODC, eu tenho reparado que as sugestões, ideias, tanto da comunidade quanto dos clientes, ganham não é porque fizeram porque alguém pediu, mas ganham prioridade, tá? Pelos clientes que eu acompanho, que usam o ODC, e pelos clientes que eu acompanho que usam o 11, quem tem o ODC sempre tem um atendimento mais rápido em necessidades de features novas e tal. Não só novas, né? De amadurecimento, como a gente já falou aqui. Eu dei um exemplo agora há pouco, né? Na verdade, que se você for ver a forma que um bloco que, por exemplo, ele é desenhado como uma library, ele não pode consumir dados, por exemplo, via Service Action. Então, existem recomendações das documentações aí, de se você precisar de um bloco com determinado comportamento em uma aplicação A e uma aplicação B, ele tem que receber dados via parâmetro. Então, sei lá, você quer mostrar a tua carinha e o teu nome que está logado na aplicação. Isso tem que ser um parâmetro de fora da app para o bloco. Então, assim, dependendo do que você está desenhando, é bastante difícil você fazer um cenário desse, vai ser gambiarra, como eu falei antes. Então, existem outras formas de fazer, mas eu sei que, por exemplo, em breve vão liberar as libraries com consumo de Service Action, o que vai resolver esse problema. Se você precisa saber quem é o usuário logado para exibir num bloquinho lá na tua aplicação, você consome de uma Service Action. Então, não posso dizer que foi por pressão nossa como empresa, cliente do Odyssey falando, mas com certeza a gente pressionou esse assunto e agora está no roadmap, já deve ser lançado aí em breve. Então é o que você falou. O uso que mostra e evidencia onde estão os problemas para melhorarem com o produto. E realmente eles escutam e alteram o roadmap deles para atender os clientes. Isso é indiscutível. É interessante que envolvem arquitetura, né? Porque a arquitetura é uma coisa que é viva, uma coisa que é muito dinâmica, ela é interativa, incremental. Então esse feedback para fazer o produto crescer e evoluir nesse sentido é fundamental, né? Eu ia falar... Não, eu peço desculpa, imagina. O que eu ia falar é que, por exemplo, a questão da library foi um conceito que já surgiu na O11 ainda, antes do Odyssey surgir. Hoje você consegue ir lá criar um módulo do tipo library, e ele realmente é bem limitado quanto a esses recursos. Por exemplo, você consegue definir algumas lógicas que são usadas ali, mas você não consegue definir dados, você consegue definir entidades estáticas. Você
consegue consumir APIs, porque essa library consegue ser um wrapper para umas APIs e liberar mais fácil algumas coisas, cuidar da autenticação, mas você não consegue fazer tantas coisas. Eu acredito que eles começaram essa ideia daí e levaram essa ideia de library que não pode fazer muita coisa, que não pode ser instanciada, somente acoplada ao container, à aplicação principal, a partir daí. E o fato de a gente não usar a library no dia a dia, de a gente criar um módulo blank ou módulo tipo service e fazer uma library do nosso jeito, que pode fazer tudo, meio que deixou a gente mal acostumado com esse conceito. Então, assim, o conceito estava ali, só que a gente não engatou isso direitinho. E aí a gente tem a expectativa também de fazer isso e termina... Enfim, tem umas coisas aí nesse ponto aí que podem ser discutidas também. Eu não uso módulo library. Confesso. Fala, mas não uso. Eu também faço os libraries a partir do blank e do service. Se eu usei uma vez também foi muito, cara, mas se você for analisar direitinho, tem várias vantagens, né? Principalmente a questão do deploy, né? Que uma library, ela vai dentro do contexto da própria app, né? Então, aquelas questões de você tem diferentes tipos de applications, diferentes DLLs, né? Então, isso é uma coisa que fica otimizado. Eu acho interessante o conceito. Eles tentaram realmente trazer para o ODC, né? Mas é aquela coisa, no ODC a arquitetura é muito diferente do Eleven. Então, fica aquela questão lá dos monólitos, né? Das aplicações, como é que eu vou reutilizar isso aqui e tal. Aí a galera estava tentando utilizar libraries para promover o reuso, que não era bem a ideia. A library é só um foundation, né? Uhum. E que deve ser agnóstico, né? O negócio tudo. Então, por isso que tem tantas limitações, né? Às vezes tem library com regra de negócio, mas é library. Ô Rafa, mas diz a ele aí, tu não usa porque tua mulher não falou ainda. Vê André, botou o bigode, meu filho. Já ela se manifesta aqui. Já tua mulher te pedir para ver se tu não usa? Ela tá aqui, viu? Ela tá ouvindo. Mas aí, por exemplo, eu tenho discutido muito com a Mariana, né, sobre como é que você cria um estilo, patterns, etc., que são reutilizáveis entre apps. Então, sem usar library no ODC não dá para fazer. Né? Então, existem coisas que a library é realmente útil. Como é que você vai fazer um wrapper de uma API sem regra de negócio? A library. Então, eu gosto da library, para falar a verdade, mas entendo que para alguns cenários ainda é limitado. E aí realmente tem que ser uma app que, né, se conecta com outras coisas ali, consome, expõe dados e tal. Um módulo. Porque eu vou compartilhar. Vou compartilhar. Eu precisei fazer uma integração com um serviço que muita gente pode usar e não estava funcionando porque quando a gente implementou ele numa library, cada vez que a gente usa, a gente precisava reconfigurar as keys, os secrets e outras coisas. Então, se eu precisasse usar isso em 5 aplicações dentro do ODC, eu precisaria manter isso sendo usado, configurado cada vez nos 5 serviços. Uhum. Então, e como isso iria crescer, a gente terminou criando uma aplicação e colocando configuração nessa aplicação e liberando as ações por Service Actions, para poder melhorar a manutenção. Não, mas é um pouco errado? Aumenta um pouco o overhead, tem um container ali pronto executando aquela aplicação quando não era necessário fazer isso, mas pesou a manutenção ou o runtime? Aí a manutenção pesou mais e a gente terminou apelando para isso. Um caos. O Leandrão mandou um recado aí, ô André. Eu acho que isso resume ao ano. Qual foi o que aí, né? Pessoal, bom, eu acho que é um formato aqui que eu acho que a comunidade vale dar o feedback para a gente, tá? Se vale uma sessão dessa, com esse bando de doido comentando o que acha do que apareceu lá, porque a gente fala muito, tem uns que falam menos, mas tem uns que falam bastante. Eu sou um dos caras que fala muito, eu reconheço, peço desculpas aí, mas aí, ó, achistas profissionais. Mas eu acho, cara, que a comunidade é isso, é troca, entendeu? O próximo encontro pode ser em Porto Alegre com o churrasco da Mariana e com a cerveja do Rafa,
Aí a gente Mas com o André de Bombacha. A gente né, faz uma semana farroupilha. Boa. Uma semana Ô, farroupilha. Daí Eu vem levo a todo tequila. mundo. Vem ô, todo Mari, mundo, dia assim, com roupa. 26 agora, esse mês eu tô aí, em Porto Alegre. Aí vocês vão poder Olha, preparar a carne, tá bom. tá? Eu podia ter ido dormir sem essa imagem na minha cabeça agora. André de Você Bombacha. acha? Pedro, que Coisa vai sonhar linda, né? comigo, você. Ai, ai. Mas assim, eu acho que é válido o formato, né? Senão a gente não tinha dado a ideia. Mas eu acho que a comunidade tem que dar o feedback para a gente. Então, vocês recebem um e-mail lá, fala assim, o que vocês acharam e tal. E fala, olha, vale a pena, né, a gente ter esse tipo de discussão de vez em quando, né? Não sempre, porque a gente tem que trazer conteúdos técnicos também. Temos que ter palestrantes, gente. Porque não adianta só essa turma que está aqui ficar falando. A gente tem que ver o que é que está acontecendo nos lugares. Olha, o que foi que aconteceu com o ODC no cliente tal? O cara vai lá, olha, eu vivi isso, a minha dificuldade foi essa, como que foi que eu resolvi? Chega aqui, traz e mostra para os outros o que foi que fez, como que resolveu os problemas, porque é assim que a gente se ajuda. Tá? É uma coisa muito importante. A gente fala em todas, pelo menos aqui em Recife, a gente costuma falar que esse tipo de evento é feito pela comunidade para a comunidade. Então, não somos nós que decidimos o que vai fazer, quem vai falar, quem não vai falar, pegar a estrelinha daqui, estrelinha dali, bota para falar. Vocês têm que trazer isso para a gente. Então, o Felipe até mostrou, se puder, Felipe, volta a apresentação lá no QR Code para o Call for Speakers, porque se você tem uma situação mínima que seja, você está aprendendo a criar um componente para o ODC, você está aprendendo a fazer uma integração de JavaScript que vai chamar uma API aqui, que vai fazer uma mágica e vai chamar o ChatGPT. Cara, que fantástico. Mas eu sou iniciante. Não importa, meu amigo. Porque tem gente aqui que tem 20 anos de OutSystems, como o Rafael, Dinossauro, mas também tem gente que está começando há poucos meses, que fica... talvez assim, intimidado de ter essa galera aqui de peso falando. Não, jamais eu vou falar ali. Esse evento é para todo mundo, meu amigo. Esse evento é para você vir, você compartilhar suas experiências, porque o que você está passando e você resolveu, pode ser que tenha outra pessoa que esteja passando, que está presa no problema e vai ver isso, vai se esclarecer, vai aprender alguma coisa. Todo mundo aqui é um grande aprendiz para tudo. Então, não tenham medo, não tenham vergonha. Se proponham a fazer alguma apresentação, porque o que a gente vai fazer tem gente para falar, a gente organiza aqui uma data, às vezes a gente até não ter data para planejada, mas se aparecer alguém para falar, a gente organiza e bota essa pessoa para falar. Não, e também assim, se não é tu que tá fazendo, é um colega e que você acha que aquela pessoa até pode apresentar, mas talvez precise de um incentivo, indica ela. Às vezes a pessoa precisa desse incentivo, que ela tem vergonha, alguma coisa assim, e precisa desse incentivo de um colega. Então, às vezes a gente vê pessoas que têm potencial para apresentar ou para falar, mas que não têm, às vezes, coragem ou acham que não sabem o suficiente para apresentar. E sobre isso de saber, cada um de nós sabe coisas diferentes. Ninguém sabe tudo de tudo. Então, provavelmente aqui, se a gente fosse discutir de um tema, por exemplo, carros, e que eu posso dizer, eu não sei nada de carros, mas se a gente for discutir de cachorros, que é uma coisa que eu gosto muito, eu vou saber muita coisa. Então, há temas diferentes de cada um de nós, e eu fiz uma analogia aqui com coisas super fora de OutSystems, para ficar claro isso, para que as pessoas entendam que a gente pode vir aqui falar e é um ambiente seguro para se errar também. Acho que todos nós erramos, todos nós fazemos alguma coisa que não está, talvez, 100% correto, e eu acho que só não erra quem não faz. Então, acho que errar é sempre bom para nós também aprendermos com esse erro e continuarmos, seguirmos em frente. Então, quem quiser ir falar sobre algum assunto ou ver um colega ou algum assunto que tenha interesse, indique alguém ou mande agora no feedback dizendo, olha, eu gostaria de saber mais sobre alguma coisa específica da plataforma. Também a gente pode tentar ajudar. Nossa. O Nuno está dizendo que eu já provei os cachorrinhos do Porto, mas são cachorrinhos daí, gente, cachorro quente, tá? E ele diz que eu sou entendida do assunto, tá? Muito bom. Aproveitando o assunto dos palestrantes aí, pessoal, eu estou assumindo
o user group do Rio, e por hora eu estou cuidando ainda de... Quer dizer, acabei de assumir, então ainda estamos meio que em transição, e com certeza eu vou precisar de algum suporte lá. Quem for da comunidade do Rio, que mora na cidade, queira ajudar nas organizações dos eventos futuros, queira ajudar a procurar palestrante, sugerir temas, etc., fica à vontade para falar comigo. Preciso de alguém para ajudar, com certeza, para organizar tudo. Então, enfim, é só levantar a mão, mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia e vamos ver o que sai daí. Obrigado pelo espaço. Eu também estou super disposto a ir pro Rio, cara. Se precisar aí, ó. Esqueceu alguma coisa do Rio? Não perdeu nada aqui não. Perdeu nada, vem não. Fica onde você tá, velho. Não. Acho que a gente podia fazer um user group itinerante, visitando todos os estados do Brasil. Ó, eu já tentei fazer isso. Aí eu cheguei em São Paulo, foi desmarcado em cima da hora, o Rafa teve que me pagar uma cerveja para compensar. Não foi de todo ruim, não. Aí eu cheguei em Curitiba, o Pedro falou, nossa, não tive tempo de organizar. Pagou cerveja para mim também. Não foi? Isso é verdade. Eu sou o cara que ganha cerveja. Mas em Recife estava todo mundo lá. Já fui 2 vezes. E teve cerveja também. Não, teve cerveja, óbvio. Todos os user groups têm cerveja, gente. Esse dia que o André veio em BH para o primeiro user group aqui, que teve em BH, teve chopp no evento. Quase que eu não fui embora de lá. O pessoal expulsou a gente. A gente não conseguiu esvaziar aquele barril, não, infelizmente. Não, pois é. Pessoal, quando tiver evento em São Paulo aqui presencial, faz um esforço para vir, viu? Porque dá um trabalho. O Rafa, na outra vez, teve um trabalho enorme para poder fazer evento presencial, né? Alugar sala, desmarcar um monte de coisa, né? Eu sei que São Paulo é um trânsito infindável, que para você ir de um local para o outro é mais de 1 hora, mas sempre que tiver algum evento em São Paulo, dê feedback pro pessoal, né? Fala, o horário tal é melhor, dia tal é melhor, dê feedback para antes, né, do evento, vocês verem ali que já marcou, tal, para a gente poder sempre ter aí o melhor para a comunidade, né? Como o pessoal falou, é um evento para vocês. E tiver em presencial, tem um apoio aí, tenta ir para poder continuar, né, tendo esse incentivo aí, beleza? Beleza, me ajudem aí, galera, a colocar como presenter todo mundo, para a gente poder fazer aquele print bonito. Abram as câmeras. Abram suas câmeras. Eita. Oi, alguém já começou de baixo para cima. Eu. Vou pegar um pouquinho mais. Já vim pro meio. Pegando mais aleatório. Gente, tem um cara aqui, o Emerson Silva. Esse cara, ele é o cara mais presente nos user groups. Emerson. É o que mais ganha, o que mais ganha, viu? Tem o tal de Edson também, que nossa senhora. O Edson é um concurso. Tem cara aí que pegou o expert só de voucher de evento, hein, meu? É? Esse cara aí é terrível. Gente, eu acho que a gente estourou o limite aqui. Eita, é 50 no máximo. São só 50. Mas a gente vai fazendo aquelas paginazinhas, eu tô... Não, mas eu só todo mundo ficar sorrindo por uns 2 minutos. Porque tudo tem certo, dois aqui, ó, Cleiton e Fernando Fernandes, e o Emerson, cara, que não consegui botar aqui. Consegui. Olha aí. Tá com uma vontade, Felipe. Conseguiu. Posso começar? Pode. Deixa eu ver se no outro... a quantidade é a mesma. Pronto, eu vou começar. Já ficar sorrindo aí por uns 2 minutos. Não, brincadeira, vou tentar ser o mais rápido possível. Vamos lá. Primeira página aqui do processo. 1, 2, 3 e. Aí.
Eu já Não jogo para lá no de grupo. sorrir. Não para de sorrir, que eu tô jogando no grupo. Por aí. Já foi um. Próxima página. Aqui já foi. Sorri de novo. São só 3 páginas, não é não? É coisa pouca. A segunda já foi. Agora a última. Boa. Alô? Feito. Tá bom, Boa. já podem parar de sorrir. Chega, deu uma. Pode... Negócio aqui na bochecha. Lá. Igual cadeira de dentista. Diga um One Click Publish. Gostei dessa aí, nome. Essa comunidade é ótima, bicho. Isso aí. Ô, galera, valeu. Muito obrigado para todos os loucos que conseguiram aparecer. Obrigada, gente. Deixem um pessoal, feedback. valeu. Feliz ano novo para todos. Feliz Natal, feliz ano novo. Foi o último do ano, né? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Nada, Tchau, pessoal. Bom ver todos. Valeu, galera. Bom ver vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. Até mais, tchau. Boa noite. Valeu, gente. Valeu. Falou, pessoal.